E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas discussões que misturam arte, tecnologia e, claro, muito direito. Vamos falar sobre a briga que envolveu um grafite famoso, a gigante TikTok, e uma pergunta que foi parar lá no Superior Tribunal de Justiça. Mas antes de a gente entrar de cabeça nessa história, aquele pedido rápido que ajuda demais o nosso trabalho. Já deixa o like, começa a seguir o canal e, se puder, compartilha. Esse apoio é o que faz a gente continuar. Bom, vamos direto ao ponto. A grande questão de hoje é essa aqui. Um grafite, uma obra de arte que está lá na rua para todo mundo ver, pode virar cenário de uma propaganda de uma marca gigante sem que o artista autorize? Foi exatamente isso que o grafiteiro Célcio Prozac questionou quando viu sua arte no anúncio do TikTok. E para ninguém se perder, nosso roteiro vai ser este. A gente começa entendendo o conflito, depois ouve os argumentos dos dois lados, vê o que o STJ decidiu, destrincha a lei que baseou tudo isso e no final resume o que a gente aprende com esse caso todo. Combinado? Então vamos lá. A nossa história começa num lugar icônico de São Paulo, o Beco do Batman. Sabe? Aquele museu a céu aberto. É lá que o artista Célcio, o Prozac, tem um grafite super conhecido, uma obra que já faz parte da cara da cidade. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. A ByteDance, que é a dona do TikTok, resolveu gravar uma campanha publicitária bem ali. No vídeo, um dançarino faz uma performance bem na frente da obra do Prozac, que aparece o tempo todo como plano de fundo. Agora, vamos mudar de lado e ver a perspectiva do artista. Quando o Prozac viu o anúncio rodando por aí, ele sentiu que seu trabalho estava sendo usado para fins comerciais sem qualquer permissão. Ele não deixou barato. Resolveu levar o caso para a justiça. O argumento central do Prozac era bem direto. Ele disse que, ao usar o grafite, o TikTok estava criando uma associação indevida entre ele, o artista, e a marca. Dava a entender que ele apoiava o aplicativo, sabe? E, segundo ele, isso feria tanto os direitos patrimoniais quanto os morais dele como autor da obra. Do outro lado, claro, a ByteDance se defendeu. A empresa argumentou que não tinha feito nada de errado e que a visão dela sobre o uso da arte era completamente diferente. E aqui está o X da questão, o centro da briga. O TikTok basicamente disse, olha, o grafite está num lugar público, a gente só usou como cenário, como um elemento de fundo, o foco era o dançarino, era o nosso app, não a obra. Então, de um lado, apropriação indevida, do outro, uso acessório. E bem aqui no auge da discussão, uma pausa rápida. Se essa análise está ajudando a entender o caso, que tal compartilhar com os amigos ou postar nas redes sociais? Um compartilhamento ajuda muito o nosso canal a crescer e a gente a trazer mais conteúdos assim. O artista acabou perdendo nas primeiras instâncias e o caso foi subindo, até chegar no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para a palavra final. A tensão era grande, né? Como é que a mais alta corte do país ia resolver essa parada? E a resposta veio direta e reta. O STJ concordou com o artista? Não. Foi um não bem claro. A corte ficou do lado do TikTok, o que, para muita gente, foi uma surpresa e abriu um precedente gigantesco. A lógica do tribunal se baseou em duas palavrinhas mágicas, exibição indireta e acessória. O que isso quer dizer? Que o STJ entendeu que o grafite não era o astro principal do vídeo. Ele era parte do cenário, um coadjuvante. E por ser um uso acessório, não seria uma violação de direito autoral. Certo, mas por quê? Entender o porquê dessa decisão é a parte mais importante. Qual foi a base legal para essa conclusão? A resposta está na nossa boa e velha Lei de Direitos Autorais. O artigo que matou a charada foi o artigo 48. Ele funciona como uma exceção à regra. Basicamente, ele diz que obras que estão de forma permanente em locais públicos, como uma estátua ou um grafite, podem ser representadas livremente em vídeos ou fotos. É uma forma de equilibrar o direito do artista e o direito de todo mundo registrar a cidade. Agora, presta atenção que essa distinção é crucial. O que a lei permite é a representação, que foi o que o TikTok fez. Filmou a obra como parte da cena. O que a lei não permite é a reprodução. Por exemplo, tirar uma foto do grafite, imprimir em camisetas e sair vendendo. Aí a história seria completamente outra. E essa exceção não é uma bagunça, tá? Ela precisa passar por um filtro internacional, conhecido como a regra dos 3 passos. Primeiro, a situação tem que estar na lei, que no caso é o artigo 48. Segundo, o uso não pode atrapalhar o artista de ganhar dinheiro com a obra dele. E terceiro, não pode prejudicar o autor de forma injusta. Na visão do STJ, o anúncio do TikTok passou nesses 3 testes. Ufa! Depois de toda essa jornada jurídica, o que a gente tira de lição prática?
O que isso muda para artistas, para quem faz publicidade e, bom, para qualquer pessoa que filma ou fotografa na rua. Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, e mais importante, grafite tem, sim, proteção de direito autoral. Segundo, o contexto é tudo. Uma coisa é usar como cenário, outra é fazer da obra o foco principal. Terceiro, a lei tenta achar um meio termo. E por fim, a grande lição do caso. Usar uma obra num anúncio não é automaticamente uma violação, desde que esse uso seja secundário. Para fechar, fica uma reflexão no ar. A arte de rua, que está ali, exposta para todo mundo, deveria ter exatamente as mesmas regras de proteção de uma obra que está trancada no museu? Esse caso mostra que, pelo menos por enquanto, a lei entende que não. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa análise até o fim. Se curte esse tipo de conteúdo mais a fundo em áudio, não esquece de seguir o DireitoCast lá no Spotify. E para mais análises em vídeo como esta aqui, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Tem muito mais por lá. E o último lembrete, prometo, não esquece de deixar o like, tá bom? Esse clique, que parece pequeno, é muito, mas muito importante mesmo pra gente. Valeu e até a próxima!